Ora, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para partilhar um pouco acerca da Palavra de Deus e de aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E tenho pensado ao longo destes dias em que nós estamos neste período de confinamento, o que é que Deus deseja de nós? E li uma passagem que se encontra, aqueles que conseguirem acompanhar, que se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, e vamos ler. Diz assim: Certa noite, um chefe religioso chamado Nicodemos, um fariseu, procurou Jesus. Estamos a ler na versão O Livro. Mestre, todos sabemos que Deus te enviou para nos ensinares, e bastam os teus milagres para o provar. Jesus retorquiu: Digo-te muito seriamente que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Que queres dizer com isso? Exclamou Nicodemos. Como pode uma pessoa voltar para o ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: O que tão seriamente te digo é isto. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os homens só conseguem reproduzir vida humana, mas o Espírito Santo dá vida espiritual. Por isso não te admires de te ter dito que precisas de nascer de novo. Assim como ouves o vento, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim se passa com aquele que é nascido do Espírito. Que queres dizer? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Então tu, um respeitado mestre, não compreendes estas coisas? Estou a dizer-te aquilo que sei e que vi, e contudo não queres acreditar em mim. Mas se nem acreditas em mim, enquanto te falo nestas coisas que acontecem aqui entre os homens, como poderás crer se te falar de coisas celestiais? Pois só tu, ó Filho do Homem, pois só eu, o Filho do Homem, desci à terra e voltarei novamente para o céu. Assim como Moisés ergueu no deserto a figura de uma serpente, assim também eu irei ser levantado, para que todo aquele que nele crer em mim, tenha a vida eterna. E depois vem aquele versículo que nós conhecemos tão bem. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Deus não mandou o seu Filho para condenar o mundo, mas para o salvar. Para os que confiam nele como Salvador, não há condenação eterna. Mas os que não confiam nele já estão julgados e condenados por não crerem no Filho único de Deus. E são condenados por a luz do céu ter vindo ao mundo, mas eles preferirem as trevas à luz, pois só fazem o mal. Eles odeiam a luz celestial, porque querem pecar nas trevas. Afastam-se da luz com medo de os seus pecados serem postos às claras e se sofrerem castigo. Mas, e é este o versículo que eu queria ressaltar nesta manhã, mas os que procedem bem procuram a luz, para que todos vejam que estão a fazer o que Deus deseja. Este versículo é bastante explícito. Jesus, ao dizer os que procedem bem procuram a luz, ele está a reforçar aquilo que nós devemos fazer. Ou seja, ao procedermos bem, estamos automaticamente a procurar a luz. Estamos automaticamente a dirigir-nos para o caminho que Deus quer de nós, o caminho que Deus deseja de nós. E eu pensei em 7 pontos daquilo que Deus deseja de nós. Eu não vou esmiuçar os 7 pontos, mas gostava de passar aqui pelos mesmos. Primeiro ponto: viver em novidade de vida e de acordo com o seu plano. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, diz: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Ou seja,
nós, não somos nós que, eu não queria usar a palavra controlamos, mas não somos nós que, no fundo é isso, temos o controle da nossa vida porque nós a entregamos a Deus, não é? E ao entregarmos a Deus andamos nesta novidade de vida, daquilo que Deus tem para nós todos os dias. Não sei se alguns de vocês já vos aconteceu, mas a mim já me aconteceu algumas vezes eu ter planeado fazer alguma coisa e de repente ter um sentimento interior que devia de falar com alguém, ou devia de fazer de outra forma, ou não devia de ir por aquele lugar, e Deus dirigiu-me a uma pessoa, Deus dirigiu-me a um lugar, e às vezes é apenas para nós, outras vezes é para nós abençoarmos outros. E é esta novidade de vida que Deus deseja de nós. Segundo ponto, reconhecer que só Ele é Deus. E este ponto, reconhecermos que só o Senhor é Deus, leva-nos a nós decidirmos abdicar de tudo aquilo que de alguma forma controla a nossa vida e que se pode, vou usar aqui uma palavra um pouco estranha, que é que se pode endeusar em nós. O dinheiro pode ser um problema se ele não estiver entregue nas mãos de Deus, não é? A televisão, esta questão do Covid que nos traz tanta ansiedade, se nós damos lugar a tudo isto e não confiamos em Deus e na sua palavra, isso pode tornar-se mais importante do que Deus. E então é importante, irmãos, nós reconhecermos que só Ele é Deus, só o Senhor Jesus é Deus na nossa vida. Terceiro, guardarmos os seus mandamentos. No Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Então, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E essa é a nossa vontade, é amarmos a Deus. Essa é a nossa vontade, é sermos amados por Deus. E é exatamente isso que diz aqui. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei. Amém? Então, vamos guardar os mandamentos de Deus. Vamos guardar as suas ordenanças para a nossa vida. Amém? Quarto ponto. Amar uns aos outros. No Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 2, diz, e acabamos de falar de mandamentos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Ou seja, nós devemos amar o nosso próximo. Devemos amar mesmo aqueles com os quais temos dificuldade. Devemos amar o nosso vizinho, barulhento. Devemos amar a nossa amiga, que muitas vezes diz mal de nós, ou muitas das vezes tem algum problema connosco, ou nos dá uma palavra mais ríspida, ou aquela pessoa com a qual nós não nos damos tão bem. Mas o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como Deus nos amou. É um desafio muito grande. Porque o amor de Deus foi até à cruz. Amém? Ele nos amou de tal forma que deu a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Quinto, confessar a Cristo em nossos corações e o santificarmos. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações
e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Santificai ao Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Eu confesso, não estou sempre preparado para responder com mansidão. Principalmente nestes dias em que o trabalho é muito e o tempo é pouco. Por vezes eu confesso que é difícil. Mas o desafio é grande. Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. E qual é a razão da esperança que há em nós? Cristo. Amém? Então, confessar a Cristo em nossos corações e o santificarmos. Sexto, propagar as boas novas da salvação. E quais são as boas novas da salvação? É que Deus amou o mundo de tal forma, vamos ler na versão o livro. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo, eu, tu, aquele que nele crê, não se perca espiritualmente, mas tenha a vida eterna. E isto, irmãos, isto é que é propagar as boas novas de salvação, é que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Cristo veio ao mundo para nos amar. Cristo veio ao mundo para trazer salvação. Amém? E por fim, sétimo, andar de acordo com o que fomos chamados. E em Efésios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E o que é isso? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então é isto que Deus deseja de nós. É que nós nos suportemos uns aos outros de amor. Esta é a vocação para a qual fomos chamados. Humildemente, com mansidão, com longanimidade, suportar-nos uns aos outros em amor. Ajudarmos o nosso próximo. E então, este era o pensamento que eu gostava de deixar convosco nesta manhã. Vou tornar a ler o versículo 21 de João 3. Mas os que procedem bem procuram a luz, para que todos vejam que estão a fazer o que Deus deseja. E o que Deus deseja é que vivamos em novidade de vida, de acordo com o seu plano. Reconheçamos que só Ele é Deus. Guardarmos os seus mandamentos, amarmos-nos uns aos outros, confessarmos a Cristo em nossos corações e o santificarmos, propagar as boas novas da salvação e andarmos de acordo com aquilo que fomos chamados. Tenham um bom dia e que Deus ricamente vos abençoe.